canal Os Vascaínos. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixa seu like, ativa o sininho para as próximas notificações e se inscreva também, que é importante, né? Lembrando que nós temos vídeo às 6 da manhã, às 5 da tarde e às 8h30 da noite com a nossa live. Rapaziada, ontem falamos na live que lançamos o sócio membro Pix, tá? Agora você tem a oportunidade de ser membro por uma anuidade de apenas R$20. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui em destaque, o e-mail para você ser membro, e aí você faz a transferência do Pix e manda o comprovante para esse e-mail com o seu número de celular, tá bom? Então, rapaziada, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a temporada do Vasco, né? O Vasco já vai começar a temporada. Os ingressos entre Vasco e Madureira já estão esgotados, né? Demorou um pouco para vender, até em comparação com o que estava sendo feito no ano passado, que durava entre 4 e 5 horas. Hoje durou bem mais a duração dos ingressos. Lembrando que os ingressos estavam um preço bem popular, de R$20 a arquibancada, R$40 a cadeira social e R$60 a cadeira VIP. Então, um preço bem popular para a estreia do Vasco no Carioca. O Vasco também viaja na sexta-feira para o jogo contra o River Plate, né, válido pela Florida Tour. Né, o Vasco deve ir com força total e depois enfrentar o Inter Miami antes da volta, né, para enfrentar de repente até o Botafogo, que ainda não tem a definição onde que será a partida. Rapaziada, o Jair fez exames médicos, já está aprovado, tá? Então ele já deve ser anunciado, deve já viajar com o grupo já na sexta-feira, já para Orlando. Não acredito que o Jair fique aqui no Rio para se preparar, até porque ele já vinha se preparando lá no Atlético Mineiro. Quem eu acredito que vai ficar aqui no Rio é a questão do goleiro Ivan. Ivan também realizou exames médicos hoje, foi aprovado, tá tudo certo. E muito em breve deverá ser anunciado. Ivan, que muita gente achou que o Vasco estava devendo o Zenit, que tinha que pagar o Zenit. Não é isso. O Vasco tem metas, né? Se o Ivan ele pegar uma série de jogos após, com pelo menos 45 minutos, o Vasco é obrigado a comprar uma porcentagem. E se ele fizer mais jogos como titular e tudo mais, vai pagar 90%. Do qual os outros 10% pertencem ao Zenit, porque o Corinthians teve que fazer esse negócio, dar uma porcentagem do Ivan, né? Porque o Zenit liberou o Ivan antes do término do contrato e o Corinthians deve ainda a questão do Yuri Alberto. Lembrando que o Yuri Alberto só é 50% do Corinthians, então o Corinthians teve que fazer esse rolo, como diz aqui no Rio, com o Zenit. Então o Vasco, quando dever, vai enviar o dinheiro ao Corinthians e o Corinthians vai pagar a cada um que tem que pagar. E, rapaziada, outra questão que a gente vinha falando, né, que para um fim das dúvidas logo, é a questão do Luca Orediano, né, que a gente já vinha falando que ele estava já treinando e tudo mais. Ontem mostrando na nossa live uma foto do qual estava ele e o barbeiro dele, né, que agora não me lembro o nome, e ele já com a camisa do Vasco, treinando normalmente, como nós falamos. Vocês que são bons detetives mostraram aí, né, a questão da pulseirinha, a questão da tatuagem na mão. Então, Luca Orediano. E também teve a questão também que o diretor do Vélez falou que já estava tudo certo, era a questão mais jurídica da coisa, da questão do contrato, contadores e advogados. Então, já está mais do que tudo certo. Não tem aquela situação, como eu trouxe no vídeo de ontem de manhã, que o segundo Vélez ao fundo, né, que são a página de torcedores, que disse que o Vasco tinha mudado o acordo inicial, que não era aquilo que tinha sido acordado entre as diretorias. Isso, então, realmente não existe. O próprio diretor do Vélez veio a público divulgar que já está tudo certo, que a situação foi já toda ok, só está em compasso mesmo de assinatura de contrato. Então, muito em breve, o Luca Orediano vai ser anunciado também. Lembrando que o Vasco mandou uma nota ontem, né, falando que
não ia ter mais apresentação, nem coletiva, que estava prometida a apresentação do Robson e do Pumita, e a coletiva do Barbieri na terça-feira, por conta do falecimento do Bob Dinamite. Então vai ser tudo levado lá para a Flórida. Então na Flórida eles vão apresentar, e não sei como é que vai ser. O ideal era apresentar logo todo mundo junto. Embora o Paulo Brax falou não vai ter pacotão, não vai ter pacotão, mas tem que ter pacotão sim. Não tem jeito, cara. A gente tá montando um elenco, a gente tá fazendo contratação pontual. Entendeu, Paulo Brax? Se liga, irmão. Agora, outra questão que eu vim falar é que a gente fez há um tempo atrás, né, questão de montar qual seria o time que iria para a Flórida, qual que era o time que ficaria aqui no Rio. E o lateral esquerdo, PV, o Paulo Vitor, né, vai ficar aqui no Rio. Isso a pedido do Abel Braga, que conversou com o jogador, avisando que, cara, ele tinha que mostrar serviço, tinha que mostrar que veio. Paulo Vitor que tem um contrato dele até o fim do Carioca. Então, aí, como ele veio com muita expectativa para colocar o Edmar no banco, que estava sendo muito criticado, lembrando que o Edmar passou por uma situação muito chata, né, com a questão de torcedores, né, que foi ameaçar a família dele, foi uma coisa horrível. Então, nesse aspecto, achava-se que o Paulo Vitor vinha para tomar a posição do Edmar, coisa que não aconteceu. O Edmar continuou sendo titular e jogando lá a sua regularidade. Então, tudo indica que o time do Vasco, até porque também vai se encorpar também com alguns jogadores do Sub-20, né, que é o Rodrigo, é o Julião, já estão vindo já de São Paulo. O Vasco que joga contra o time lá de São Paulo, que agora é Ibrachina, né, lá de São Paulo, na próxima sexta-feira. Então o Vasco já vai capenga já do time titular, que teve alguns times do time titular que saiu. Então, e é um jogo importante, né, que é o jogo já de definição do mata-mata, não é mais fase de grupo. Então agora perdeu, amigo, é casa e até o ano que vem. Então, meus amigos, a gente tá falando aqui que o PV, né, então para que vai ficar o PV? Chamou o Julião. Isso eu não entendo muito na questão do pensamento que o Vasco tem, tá, para essas primeiras rodadas do Carioca. Tá bom? Se você curtiu, já deixa seu like, já ativa o sininho, se inscreva no canal, é muito importante para nós. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá bom, rapaziada? Muito obrigado, valeu!